Bem-vindos à segunda temporada do VNFTcast, o primeiro podcast de NFTs do Brasil. Aqui nós conversamos com os principais players do mercado, ouvimos suas histórias, exploramos tendências e examinamos os impactos dos ativos digitais em nossas vidas. Ajuste o som e aproveite. Now the subject is NFTs. They're known as non-fungible tokens, or NFTs. NFTs are exploding in popularity. This is a technology that will forever change the way people interact. So it is happening whether you understand it and like it or not. This phenomenon is moving the digital... Estamos hoje, então, com a Carolina Mello, que é do Noro. A Noro é um projeto que visa descentralizar aí, aparelhos e usar a internet das coisas com a blockchain. Então, ela vai apresentar um pouquinho desse projeto, um pouquinho das novidades, do que está acontecendo e como os NFTs entram nesse universo, né? Tem várias coisas interessantes que eu estava pesquisando e encaixa aí tanto para NFTs como para os seus usuários. Então, Carol, por favor, se apresenta aí para nós, fala um pouquinho como você entrou nesse universo, como foi cair em São Francisco, que tem uma internet melhor que o Brasil. Obrigada por me ter hoje aqui com vocês, Jean, no podcast. E, bom, vou começar pelo início, né? Como que eu entrei em cripto? Eu acho que eu nunca pensei em entrar em cripto, meio que aconteceu. Então, o primeiro contato, vamos dizer assim, né? Que eu tive com cripto não foi nem direto. Foi meu primo falando que ele tinha comprado uma coisa chamada Bitcoin. Isso foi assim, eu não lembro datas certas, porque eu não absorvi naquele ano, mas deve ter sido 2013, 2014. Eu lembro que eu olhei assim e falei, o que ele tá falando? Só que assim, ele sempre foi à frente de investimentos, de pesquisa, de tech. Então eu falei assim, nossa, o menino tá ficando louco, tá gastando dinheiro com uma coisa que nem existe ainda, né? Que Dinheiro droga é digital. essa? E E passou muitos anos assim, eu não pensei no assunto. E não foi até, eu acho que foi 2018. Eu sempre, como eu falei, as datas não são muito boas, porque não foi que eu escrevi. Tipo, hoje eu li o papel, o white paper do Bitcoin, então, mas eu acho que foi 2018. E que eu me deparei com o papel do Bitcoin. Naquela época eu tinha mudado para São Francisco, né? Estava no processo de mudança para São Francisco e não sei como, eu falei assim, eu vou me informar, né? Comecei a ler. E aí, meio que quando eu peguei o white paper da Bitcoin e li, meio que deu um clique. Eu falei, oi, então calma aí, como é que isso funciona? Faz sentido. E, exato, é o famoso, né? Como fala aqui nos Estados Unidos, eles falam, you got into the rabbit hole, né? Dentro do buraco negro de cripto. E eu comecei a pesquisar sozinha e procurar outras coisas, né? Acho que tem mais informação hoje em dia, mas na época não tinha muita. Então, mas tinha muita coisa no YouTube, né? E tinha muita coisa que você tinha que olhar e ver assim, eu acho que isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, né? Vou dar uma misturada Em aqui, quem ver o que eu confiar. entendo disso Uhum. tudo. Exato, quem confiar e tudo isso. Então, foi que eu comecei a pesquisar. E acabei indo para a MIT para fazer um curso de cryptocurrency, que inclusive foi organizado e a pessoa que organizou o curso, enfim, que fez o curso foi o Gary Gensler, né? Que hoje em dia ele é o head da SEC aqui nos Estados Unidos. Então, muitas coisas interessantes Ele. aconteceram desde então. Ele era pró-cripto, né? Mas enfim, e foi assim que começou. E aí eu comecei a me aprofundar e tal. E aí, quando eu estava na MIT, eu tive essa ideia de fazer meu próprio projeto, que era mais relacionado a DAOs. Era uma carteira personalizada para interação com DAOs em pods, para organização de DAOs, né? E aí, Uhum. logo depois disso, eu já conhecia o Misha, o fundador da Noro, porque a gente trabalhava no mesmo lugar, né, no mesmo coworking aqui em São Francisco. E aí, quando eu voltei da pandemia, eu estava trabalhando no meu projeto, né, para começar a arrecadar fundos aqui no Vale. E aí ele falou, não, vem trabalhar comigo para fazer marketing para Noro. E aí meio que tudo aconteceu dessa Vamos. forma. Então, eu não previ, assim, né, de uma certa forma, entrar em cripto, né? Eu acho que as pessoas que estão em cripto vêm de muitos backgrounds diferentes, né? Muita gente é desenvolvedor que começa a estudar blockchain e tal, não sei o quê, Uhum. mas também tem muita gente que estava fazendo business ou marketing ou
parcerias e mudou para a Web3. Então, acho que tem muita gente de todas as profissões diferentes, né? Eu acho que a Web3 ela deixa isso acontecer, porque eu acho que, como não tinha essa educação, né, tão sedimentada, você vai fazer isso, isso vai entrar para a Web3, eu acho que o pessoal começou a aprender e você mesmo, foi a faculdade do aprendizado, no sentido que eu Quem quer, gosto de vai. brincar falando que exa- Quem é a quiser, entra. universidade do YouTube. Exato. Exatamente. Um, então foi meio assim que aconteceu. E da internet é que a internet no Vale tende a ser pior que a internet em certos cantos do Brasil. Então eu tava brincando com o Jean, falando, nossa, a internet aqui daqui a pouco dá um pau, porque acontece. E Aí a você gente acha volta. que. Exato. O projeto, então, ele tem dois anos e pouquinho, isso? Um pouquinho mais de 2 anos? Na verdade, a Nouro começou em 2017. 17. E é, você pode até olhar nosso profile lá do Twitter, qual é a idade. Mas é 2017, 2018 que começou realmente as coisas a serem. 2018, 2019 começaram as coisas a serem. A gente fala chipado, né? Não sei se usa em shipping, né? O produto e o aplicativo. Mas. Então já é um projeto que está acontecendo há muito tempo Então, relativamente, né? Nesse espaço de blockchain. E nesse caso, então, você está representando, está trabalhando no Brasil, trazendo para Brasil e América Latina, e onde mais ele está sendo levado? Para todos os lugares, ou é mais o foco América nesse momento? O foco da Nouro é assim, bem mundial, né? Então a gente tem usuário em todos os lugares. A gente tem usuário no Vietnã, na Índia, na Europa, no Brasil, América Latina em geral. Então, assim, é bem distribuído. Uhum, Obviamente, a gente tem áreas de foco que tem mais usuários, mas ele, uhum, ele não é um projeto que hoje em dia, ele está só em uma locação. Obviamente, a gente tem planos de focar mais em certos mercados, porque são mercados com maior adoção de smartphones, maior adoção de uhum. tecnologia. Então, realmente, esse é o foco que a gente está procurando, mas ele realmente está. A gente tem nodes, né, que a gente chama os usuários de smartphone em vários países do mundo, assim, em Até porque ele, localidades. ele depende de que seja global, né? Se tiver poucas pessoas, Uhum. a tecnologia em si não vai fazer milagres. Tem que ter várias pessoas para ter aquela conexão entre smartphones. Uhum. Então a gente entra aí, o que seria o Noro, o que ele faz, o que seria a internet das coisas blockchainizada, o que acontece nesse produto. Então, assim, a internet das coisas em termos simples, né? Tudo que é smart. Então, quando a gente pensa assim, dispositivos de Bluetooth, por exemplo, hoje em dia a gente tem geladeiras que são smart, controles de casa, você está passando na rua, eu acho que uma forma das pessoas pensarem assim, quando você abre o Bluetooth do seu telefone hoje em dia, você vê várias coisas, você vê caixinha de som, você vê televisão, você vê Uhum, um AirPod de alguém, enfim, né? Você consegue ver esses sensores que as pessoas se conectam, que estão em volta de você, né? E o smartphone, ele está lendo isso. A Noro, ela funciona on BLE, né? Que é Bluetooth Low Energy, é, que não gasta essa bateria do telefone. Então, o motivo, primeiro, por ser Bluetooth Low Energy, é porque o aplicativo para estar rodando no celular, ele consome basicamente de 3 a 5% da bateria. Então, assim, não é uma coisa que vai drenar a bateria do telefone. E o que o aplicativo faz é como as pessoas falam, mas por que eu ganho na Nouro, né? Então, quando a pessoa baixa o aplicativo, eu vou explicar o processo, né? O que é criado? Eu criado uma carteira que não é diferente, por exemplo, de uma carteira criptográfica que você cria, né? Então, essencialmente são números e letras numa certa organização, né? Que são para o indivíduo, ela é indivíduo, ela não tem repetida, né? Ela é uma carteira única. Então, isso é criado quando a pessoa faz o download do aplicativo. Ah, uhum, essa parte de privacidade não tem nenhum dado que é coletado da pessoa. Então, não tem e-mail, não tem nome, não tem telefone. Então, é só mesmo, funciona como uma carteira cripto que as pessoas estão acostumadas, quem já tem carteira cripto sabe o que eu estou falando. uhum. Então, essa carteira é criada no aplicativo, tá? E o onboarding é bem fácil, é, acho que 4 cliques e você já está ali. E aí o que acontece? É você ver esse mapa. E aí você vê
esses dispositivos começando a aparecer no mapa. E o que acontece, né, o motivo do usuário estar ganhando isso, uma vez que ele ou ela vira um Node, é que você está alugando a capacidade do seu smartphone para a network. O que isso Uhum. significa? O nosso smartphone, ele, como eu falei, ele é cheio de sensores, mas ele também está lendo muitas coisas em volta além de Bluetooth, né? O smartphone, na verdade, ele tem uma capacidade incrível de computação, né? Ah, então, tem todas essas coisas que você pode medir. E quando a pessoa aluga para a network, ela está alugando o telefone dela para ler essas coisas no mundo. Uhum. Hoje em dia, 90% da data que você vai coletar não é uma data que é usável pela network. Isso que significa que você está vendo esses dispositivos, mas você traz o valor para a network quando esses dispositivos tá, pertencem, vamos dizer assim, a uma pessoa, uma companhia, e essa pessoa ou companhia quer achar o dispositivo, né? Então, o telefone está lendo tudo, mas a grande jogada realmente, né, é uma vez que uma empresa ou um indivíduo quer achar esses dispositivos, a pessoa ou a companhia vai conectar, tá? Vai registrar, vamos dizer assim, esse dispositivo na network. E aí, qualquer node, qualquer usuário de smartphone que passar perto desse item registrado na network vai mandar essa informação. Então, é por isso que a gente fala, a gente conecta o mundo físico ao mundo digital da blockchain. Por quê? Porque essas informações que são coletadas no mundo físico, elas são jogadas para a blockchain. Então, uma forma que eu gosto de explicar, que eu acho que o pessoal entende, pensa no Apple AirTag, tá? Hoje em dia, isso é uma coisa que todo mundo que tem os celulares na Apple estão lendo os AirTags. Só que a diferença ninguém está sendo remunerado para ler esses tags no mundo real, porque você tá ali, você, né, sabe-se lá o que a gente concordou, então tá tudo ok, tá passando pelo telefone, e você tá lendo. A diferença da Noro é que, como ela é uma rede descentralizada de blockchain, ela tá pagando o usuário, né, que é incógnito, vamos dizer assim, para achar isso e mandar essa informação para blockchain, Uhum. para achar para o dono daquele usuário. Uma comparação a gente poderia fazer em duas, por exemplo. Uma é que você pega uma Amazon AWS ou um Google Drive nuvem e você descentraliza em todos os celulares do mundo, certo? Todos os que tiverem um aplicativo, por exemplo. Cada um vai estar com uma partezinha lá. E a segunda seria um staking, do que a gente já faz em cripto. Você deixa a sua cripto lá, ela está assinando ou fazendo transações para a blockchain, né? Nesse caso, o seu celular ele está fazendo essas transações e por isso que ele recebe alguma coisa quando você acha ou encontra esses celulares ou sensores por perto, certo? Seria mais ou menos isso. Correto, correto. E hoje em dia as pessoas realmente são pagas, né, para só ser parte da network, porque muitos desses sensores não foram registrados ainda, né? Porque o projeto, Uhum, obviamente, está caminhando uhum, para adoção massiva, uhum, em massa. Adoção em massa, desculpa em inglês. Adoção em massa. Então, está caminhando. Então, hoje em dia, para fazer o primeiro layer da network, né, para ter os celulares ali prontos para executar o rastreamento, a pessoa está lendo uma coisa que realmente não importa. isso. Mas pelo tokenomics do projeto, esse base layer precisa ser criado. Uhum. Para ter os usuários, justamente para depois ter a Exato. demanda. Tem um caso que eu estava lendo sobre uma cervejaria, por exemplo, um caso de uso, onde eu não sei se você tem em mente já esse case, é uma cervejaria que quer trazer clientes para a sua cervejaria, para testar a cerveja. Como é que funcionaria nesse caso usando o Nuro? Pois é, então esses casos de uso, né, eles são parte das emissões inteligentes que a Noro vai começar a launch no mercado a partir de julho, tá? Então, é evolução da network, o que tem a ver também com as NFTs. Então, vou te explicar o que as missões inteligentes são. As missões inteligentes podem ser também colocadas por pessoas, indivíduos ou companhias. Então, essas missões inteligentes podem ser para qualquer coisa, porque você tem um mapa na Noro, né? Quando você abre a Noro, você tem um mapa. A ideia é que as missões inteligentes vão ser mandadas para o usuário da network e os usuários vão poder escolher participar dessa missão. Então, vou dar um exemplo.
Se tiver, como você falou, uma cervejaria que está abrindo aquele dia e quer fazer uma inauguração, a cervejaria vai poder criar uma missão inteligente que vai falar: todo mundo que aparecer na minha cervejaria hoje ganha a primeira cerveja de graça, tá? Eles Uhum. podem fazer esse cupom de desconto em virar uma NFT dentro da network, dentro da missão inteligente. É como se fosse um smart contract, mais diferente, específico Uhum. da Nuro. Então, quando eu apareço na cervejaria, eu recebo aquela NFT de desconto que foi prometido a mim e aquela transação é executada e os nodes que Detalhe, estão perto recebem. o detalhe é só quando Tem- estiver na cervejaria, né? Não é Exato, de outra forma. exato. Eles têm que executar, eles têm que chegar lá e essa que é a localização, é a parte inteira da localização. Aquele telefone foi para aquela localização, foi verificado naquela localização e aí o contrato foi como se for, Uhum. estou perdendo a palavra, foi executado, né? Vamos Uhum. dizer assim. E aí a pessoa recebe aquilo por estar lá naquela locação, naquele momento, Uhum. né? Que foi uma missão inteligente criada pela cervejaria para atrair é, é, os nodes que Sim. estavam em volta. E a Uhum. cervejaria pode fazer isso de uma forma que é mais, pode ser o bairro, pode ser 10 quilômetros, 20 quilômetros, né? E aí os nodes que estão naquela área serão acionados falando: olha, tem isso aqui acontecendo hoje, você quer participar dessa missão É um, inteligente? é um E marketing aí, descentralizado, certo? O que você faz uhum, hoje, por exemplo, no Facebook, que é fazer uma campanha de 5 quilômetros de raio, você faz aí no próprio aplicativo. E ele só executa, então, quando os outros smartphones que estiverem lá localizados garantirem que o sensor reconheceu o próximo sensor, certo? É dessa forma. então tem essa parte tecnológica de botar e que vai bom, um router, né? Como se fosse um router naquela localização que vai ler os smartphones que apareceram ali. E aí tem todo o outro lado que é assim, ter certeza que não tem spoofing. Então, isso está sendo trabalhado agora com o time de engenharia para ter certeza que a execução das missões inteligentes vão ser de uma forma que não tenha essa coisa, que seja preventivo contra alguém tentando não estar na localização e ganhar algo, se isso faz sentido. Uhum. Então, assim, isso é parte de. É por isso que uma coisa de cada vez. Então, a NFT, na verdade, ela foi introduzida no aplicativo para ter essa parte de, como é que fala? Smart Mission é realmente uma parte da Smart Mission, que é a missão inteligente da Noro. Uhum. Então, ela é uma parte do geral. Então, às vezes as pessoas falam: ah, mas eu não entendo, porque NFT, né? A gente tem os casos de uso normais da NFT, né? Mas, assim, Sim. por que que a Noro está fazendo isso também? E a Uhum. explicação são parte das missões inteligentes, é porque a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, né? Uhum. E no caso, depois, esse NFT, ele pode ser usado como, assim como qualquer empresa, por exemplo, Starbucks está fazendo, de engajamento com os novos, os primeiros clientes. Então, é uma forma de garantir que foi a primeira venda, enfim, ele fica registrado. E aí entra a segunda parte, eu acho que dá uma outra pergunta, que são as NFTs geolocalizadas, né? Então, ele garante que foi emitida naquele dia, na blockchain, e naquele lugar. Então, ele serve Uhum. futuramente como colecionável, ou como pontos, ou como engajamento, enfim. Essa questão dos NFTs de geolocalização, quais outros casos de uso teriam? Então, por exemplo, para um NFT de localização, o que a gente está olhando agora primeiro, né, tem toda essa imagem, essa parte de imagem, a provenância de imagem, né, que a gente vai falar sobre AI e tal, não sei o quê. Então, acho que isso é importante para essa parte de, isso foi tirado naquele local, naquela coordenada, realmente eu posso verificar que essa imagem é uma imagem real, número um. Mas também específico da Nodle, o que a gente está olhando é essa ideia de dar gorjetas para NFTs de localização. Por exemplo, você, como um criador de conteúdo, você poderia botar um staking em algum lugar na cidade que tem aquela NFT, que é uma NFT X. E aí, quem vai naquela localidade pode dar uma gorjeta para você, né? A gente chama uma tip, por aquele conteúdo naquela localização. Então, vai ter todo esse mecanismo, assim, né? Que a gente, isso é parte que a gente ainda está criando, é essa parte de staking uma NFT dentro do mapa.
e aí tem uma pessoa que tem a ownership, né, que é o dono daquela NFT ali e que recebe como se for é uma gorjeta, é como se fosse não sei se tem outro nome que melhor explica isso, né? Mas é como se você estivesse recebendo por staking aquela NFT naquele lugar de outros usuários. E isso não é uma coisa que está 100% implementada, obviamente, a gente está nessa parte de research, né, de tentando achar a melhor forma de colocar isso no mercado, como vai beneficiar o usuário e como isso vai gerar mais um layer de mídia social, né, de essa parte de conectar as pessoas no mundo físico com o mundo digital dentro do aplicativo. Uhum. Talvez eu não sei se entra no caso de música, mas poderia, né? Porque os músicos normalmente estão em vários lugares. O criador de conteúdo fica em um. Essa questão ainda não ficou muito clara, mas acho que vale a pena a questão das tips, né? Porque você, tendo o Nuro, é uma coisa, o que os outros não têm. As outras blockchains não têm esse acesso a vários lugares, né? Então você tira uma Sim. foto, você vai subir isso na Polygon, por exemplo, vai mintar, mas é uma coisa fixa, foi mintado no computador ou no celular, mas não tem a geolocalização. E aí até eu acho que entra outro caso. Por exemplo, eu estava conversando ano passado com um colega que ele queria desenvolver uma aplicação para jornalistas em zonas de guerra, por exemplo. Então, por exemplo, se ele tira uma foto ou se ele cria um documentário ou cria um paper daquele momento, ele vendeu por um valor e depois ele não tem mais não tem mais o poder sobre aquela criação, sabe? Então, quando você criou, mostrou que é aquele lugar, naquela data, que é seu, toda vez, ou mercado secundário, enfim, ou que for ali adiante, é ele que recebe, sabe? Então, acho que isso impacta muito e eu não recordo de outra blockchain ou projeto que pudesse desenvolver isso. Eu acho que a gente está indo para esse caminho, né, vamos dizer assim, que é essa ideia de ser dono do seu conteúdo, né? Porque Exato. hoje em dia as pessoas produzem uma quantidade de conteúdo incrível, né? E que não são pagos por esse conteúdo produzido, né? É uma coisa muito louca, porque assim, a gente mudou de televisão para mídia social, né? Então a gente passa muito mais tempo na mídia social do que a gente passava assistindo coisas na televisão. E a televisão era paga de um jeito ou de outro. E a gente mudou para a mídia social e assim, as pessoas que estão produzindo conteúdo estão como se fosse a máquina existe por causa, né? Porque Deles. os produtores de conteúdo das pessoas estão jogando esse conteúdo naquela mídia social. Então, mas elas não têm como é que fosse, benefício direto, né? Assim, às vezes tem a exposição, mas assim, são parcerias e outras coisas que trazem a monetização daquele profile, né? Vamos dizer assim. Não exatamente o conteúdo sendo produzido. Então, eu acho que é interessante pensar, e eu acho que sempre vai ter lugar para muitas opções, né? Não acho que vai ser uma solução que vai tomar o mercado inteiro, mas é legal a gente pensar, tem outro jeito? Tem outro jeito da pessoa que está produzindo aquele conteúdo monetizar mais o conteúdo do que tem sido monetizado até hoje? Isso é uma coisa interessante, porque assim, se, se eu agora falasse, eu vou numa mídia social, que é uma mídia social descentralizada, eu quero gastar, sei lá, $5 ao mês, R$ 5 ao mês. Eu posso escolher as pessoas que produzem conteúdo que eu adoro e começar a pagar diretamente o conteúdo que eu assisto, ao invés de usar uma outra forma que, assim, a informação é vendida e de qualquer forma, né? Então, assim, é interessante pensar, tem outro jeito de fazer isso. Eu acho que isso é muito uma ideia que a Web3 está tentando trazer, nessa parte de interações sociais e conectividade de pessoas do mundo real e digital, achar aonde tem, de repente, uma oportunidade para fazer alguma coisa diferente. Então, acho que esse é o caminho que a gente está tomando. Já temos alguns cases, né? Por exemplo, há um tempo atrás tinha o Melhores Amigos
até do Instagram, que não era... É uma coisa muito informal, mas se cobrava por isso. Então, você pagava um valor para ter acesso ao conteúdo daquela pessoa. O YouTube agora, ele aceita que você pague para ter acesso aos vídeos daquela pessoa. Twitter também, agora você tem acesso a conteúdo exclusivo daquela pessoa. Porém, eles ficam com uma grande fatia disso. A ideia realmente da descentralização do conteúdo, não só descentralização, mas que é seu e você pode levar os seus seguidores para qualquer lugar, isso a gente não tem dúvida que vem para ficar. Como e quando e aonde e qual rede vai ser, essa é a grande dúvida. Mas eu acho que a questão do descentralizar todos os aparelhos, como é essa proposta, eu acredito que tem muito, muito, muito potencial mesmo. Até porque não é só os celulares. Celulares, a Alexa, a geladeira, é a cortina, são todos que conseguem conversar e conseguem gravar. Inclusive tem um case sobre seguros, né? Eu acho que você pode trazer esse sobre se é um carro roubado, como é que funcionaria o Nuru nesse caso? Então, hoje em dia, o nosso primeiro cliente, né, de enterprise business, né, que já está usando a Noro, é a Roll, o nome é ROOLE, e é uma seguradora europeia. Então, eles estavam com problema de carros roubados. Por exemplo, faço seguro no carro, mas eu estou nesse país, como a Europa tudo, né, é 2 horas, 3 horas, você já está em outro país. Essa coisa de roubar carros e levar para outro país é muito comum. Então, eles estão usando dispositivos Bluetooth nos carros, eles instalaram e agora estão traqueando esses carros roubados dentro da Noro. Então, se um carro for roubado, eles já registraram o dispositivo dentro da Noro, tem um dashboard dentro da network feito para eles, com os dispositivos registrados, e aí, se acontecer daquele carro sumir, eles podem olhar e ver qual foi a última vez que aquele carro foi visto e ter uma ideia de aonde está o carro. Obviamente, a adoção cresce, a coverage, né, vai crescer, quanto mais nodes, Dificultando. melhor, mas exatamente, mas agora eles já estão conseguindo traquear os carros que antes que eles não conseguiam. Então, isso já é uma coisa real que existe hoje em dia. Isso, independente de internet ou não, certo? De rede telefônica ou não. E o outro ponto quem quiser roubar tem que ser um hacker muito bom daqui para frente, porque vai ter que conhecer todas essas tecnologias para poder burlá-las, para poder roubar um simples carro. Então, tá tornando muito mais difícil esses deslizes aí. E achar o sensor, né? Porque se você tem que esconder bem, esconde o sensor bem, e aí, mas realmente eu acho que tem, não só com carros, mas com coisas que são alugadas, né? Tratores, enfim, né? Que tem essa coisa de aluguel que a pessoa leva e realmente você não sabe onde está, mas também traqueamento de caixas, se você pensar, né, aqui a gente tem o FedEx, enfim, grandes empresas, né, artigos de luxo também que são mandados pelo correio, que às vezes você não sabe onde foram parar. Tem uma coisa que em tempo real poder traquear aquele item, né, na cadeia e poder mandar a informação para o cliente de onde está. Então, essa é a parte, assim. Essa é outra parte da network, né? Tem a parte do usuário, que é o que você está usando no telefone, você tem o aplicativo, e aí tem o que está sendo usado para dentro da network, exato. O B2B aí tem grande potencial e que vai alcançar muito mais usuários também, mas tem os dois lados, claro. Sim. Planos futuros, então, um deles é esse, né? Já tem todos esses possíveis casos de uso, mas vamos olhar então para os planos futuros dos NFTs dentro da Nuro. O que você me diz? Então, os planos futuros, a gente anunciou, né, que a gente entrou para a Content Authenticity Initiative, que é a CAI, e essa é uma iniciativa que a Adobe, né, está liderando essa iniciativa, mas tem muitas companhias como a Leica, Nikon, Getty Images, a Microsoft, New York Times, e realmente essa coisa de autentificação de imagem.
A gente tem visto AI, né? O que acontece com as imagens é muito legal, mas é muito chocante também. Então, Bastante. assim, as imagens, às vezes, é a única coisa que a gente tem, né, no futuro, assim. Hoje em dia a gente vê fotos e imagens de muito tempo atrás, né? Obviamente você pode argumentar que tem internet, então que nunca vai ser igual, mas assim, realmente a foto ela é uma coisa que leva, né, uma informação quando você olha para a foto e você pensa certas coisas e em matéria de news, em matéria de notícia, em matéria de o que é verdade e o que não é verdade, né? Uhum. A foto ela tem uma atração muito incrível com isso. Então a gente acha que entrando para essa iniciativa e podendo trazer esse standard de C2PA vai ser muito importante para a indústria jornalística, mas também para criadores de conteúdo, como a gente falou, sabe? As pessoas têm que conseguir distinguir o que é real, o que não é. Então, eu Uhum. acho que isso vai ser uma coisa que vai começar, tipo bola de neve agora, né? Eu acho que a gente está começando a achar soluções. Acho legal existir, acho a tecnologia muito importante, mas também tem coisas que a gente tem que fazer para ter certeza que as imagens originais podem ser verificadas. Então, essa ideia de ter a metadata, de ter a provenância da imagem com essa informação, dizendo, ok, você pode confiar nessa imagem e não é uma imagem original do que aconteceu, né? Acho muito importante, especialmente como você está falando em fotojornalismo. Então, isso é uma coisa que a gente está realmente focando, né, para trazer uma solução. E, obviamente, as missões inteligentes. Acho que as missões inteligentes são, assim, pelo menos é o que me deixa mais, assim, querendo que chegue logo julho para as pessoas Uhum. poderem ver o que é isso. Porque não só é uma forma de, assim, para o usuário, você tá andando na rua, você poder olhar no mapa da Nodle e ver todas essas coisas no mapa que estão acontecendo em volta de você. Eu acho que quando a gente chegar nesse nível de poxa, eu tô andando do trabalho, agora eu sei que tem uma coisa acontecendo aqui. Eu não queria naquele lugar, Exato. porque eu não tenho essa ideia de geolocalização do que está em volta de mim, que tem acesso a essas NFTs de desconto, ou participação, ou um evento que está acontecendo. Então eu ando para casa, a não ser que tenha uma placa ali na frente muito grande, eu não vou parar. Agora, se eu vi que tem alguma coisa interessante acontecendo em volta de mim, ou um artista que eu nunca sabia que era aqui na rua do lado, e poder ter essa ideia de se conectar mais com as pessoas em volta de você, se você quiser, é uma opção. Eu Claro. acho muito legal, porque você acaba descobrindo essas coisas. Então, eu acho que o foco realmente é essa parte da NFT, da imagem, da geolocalização de imagem no aplicativo, de criar conteúdo para o usuário no aplicativo, que é o conteúdo, que é o seu conteúdo, você faz com ele o que você quiser. A gente também anunciou que agora você pode share, né, botar o seu NFT na stories do Instagram. Então você pode ter em Uhum. stories, você pode ter o NFT que foi produzido na Nodle. Então, se você for no aplicativo, você clicar, coloque na história do Instagram, você consegue colocar diretamente Nossa, do aplicativo, que uhum. foi, que a gente achou uma integração bem legal, porque, de novo, né, se você tem um bando de fãs, você quer colocar aquilo, de repente você quer dar aquele NFT para uma Uhum. pessoa que é um fã, ou você quer produzir uma coisa que é única, né, e colocar aquilo no mercado, você consegue. Uhum. Então, acho que essas são as coisas que a gente vai focar nos Uhum. próximos meses, o que a gente vai trazer para o usuário. Perfeito. Eu acho que vale a pena trazer o que vai acontecer em julho, né? O lançamento? Isso. Em julho é o lançamento, vai ser o beta. E Uhum. aí, primeiro vai ser para desenvolvedores, tá? Não vai ser para o indivíduo, porque Uhum. tem toda essa parte dos bugs, né? Que tem Com que certeza. ser trabalhados. Então, vai ser a primeira versão beta. A gente vai começar a trabalhar com desenvolvedores em julho e colocar essas missões que vão ter ajuda do staff que trabalha para a Neurolab, né, dentro da Neural Network. E depois, provavelmente até o final do ano, eu espero que, dependendo, né, uma tecnologia nova, então a gente tem que ver quanto tempo vai demorar, que isso possa ser colocado no aplicativo para o indivíduo também fazer as missões inteligentes Uhum. diretamente do telefone.
E ter a opção de ganhar e não gastar em um evento, né? Exato, Mas exato. outra dúvida, a questão da, por exemplo, eu crio meu NFT, isso lá na frente. Vai ter o marketplace ou qual que é a ideia aí para fazer essa venda do seu conteúdo? Mais informações em breve. A gente está vendo essa integração de marketplace com. A gente está estudando algumas oportunidades e logo, logo teremos Uhum, mais news para anunciar. Mas é uma coisa que tá no roadmap. É só uhum, ver qual é o modo certo de criar, né? A gente gosta de dizer que é tudo muito por erro, né? A Web3 é, blockchain, porque assim, se você vai fazer em Web2, você faz, ah, não, mas eu tenho controle, né? Mas trazer uma coisa para o mundo que não é para ser controlada e ser feita da forma certa, porque assim, hoje em dia muita gente não coloca, você não consegue ver nas mídias sociais fotos que não são para estar na mídia social, porque eles têm esse controle de tirar as coisas que não devem estar lá para ter uhum. como é que eu vou colocar Um isso? filtro. Para ser exato, eles têm um filtro. Agora, quando você está construindo uma coisa descentralizada de marketplace e de geolocalização e você tem as pessoas fazendo NFT, você tem que achar uma forma da comunidade se controlar para que atores ruins, né, não É, poluam a network. Então, isso é sempre uma coisa que você tem que levar em uhum, consideração no design. E é mais difícil quando você está fazendo um projeto descentralizado que é para ser como se fosse controlado pela comunidade, né, pelos exato. usuários. É Então, uma solução e novos problemas, porque você está defendendo o Bitcoin, vem para defender a liberdade do indivíduo, também, não só a economia e valores, mas às vezes o indivíduo quer postar o que ele quiser, e isso às vezes pode ser um problema, uhum. dependendo do que vir É, postar. Exatamente. exato. Então, Ah, soluções, problemas e soluções. Eu acho que a gente está achando muitas soluções para isso, só que a caminhada às vezes tem esses problemas no meio. Mas eu acho que e de forma geral, o Web3 está evoluindo, mesmo com esse mercado, os projetos de infraestrutura estão continuando o trabalho. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ver uma guinada. perfeito, perfeito. Eu agradeço, Carolina, por todo o teu tempo aí, explicar um pouquinho sobre o projeto e sobre as possibilidades novas aí de NFTs, porque até então nós não tínhamos visto essa questão dos NFTs geolocalizados, essa abre uma nova fronteira aí para novos cases, para talvez novas profissões, e enfim, vale a pena trazer novidades lá na frente. Eu agradeço pelo teu tempo, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Muito Eu que legal estar aqui. agradeço.